Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Bem, você sabe que eu sou a pastora Ana aqui no Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa que as pessoas falam, né? Difícil viver no Rio de Janeiro, mas... Desculpa. Difícil viver no Rio de Janeiro, mas... Salmo 139 diz que Deus sabe quando a gente sai, quando a gente entra e aonde que a gente tá. E Ele coloca um anjo, né? Como diz o Salmo 91, para nos proteger e nos guardar. E aproveitando, falando isso, para você, dizendo que Deus sabe onde você tá, eu sempre digo que eu não sei, né? Aonde até esse áudio vai chegar. Dentro ou fora do Brasil, ou num quarto de depressão, ou numa casa cheia de alegria, ou num leito de enfermidade. Mas uma coisa assim eu tenho certeza dentro de mim. Deus sabe aonde te encontrar e Ele sabe qual a necessidade do seu coração ou suas necessidades físicas, emocionais, enfim. Deus te conhece. Não é bom isso? Sabe, às vezes nós ouvimos muitas palavras e como eu estava dizendo ontem, às vezes é tanta coisa que a gente escuta que a gente não consegue entender, né? Porque a gente escuta, mas às vezes não ouve, né? Que eu falo. Porque escutar é fácil, mas ouvir, porque quando você ouve, você entende. Eu quero te exortar a essa situação de você ouvir a palavra de Deus e não deixar com que ela passe despercebido por você, né? Porque quando uma pessoa é muito interessante, o que você faz? Você presta atenção no que ela está falando. E você sabe que eu tenho uma melhor amiga, né? A Bíblia, preciosa, meu Deus do céu, a Bíblia é tudo! Ai, palavra de Deus que me abraçou. Ai, meu Deus, nos dias tão difíceis da minha vida, meu Deus do céu. Sabe aquele dia que falta tudo? Falta amigo, falta mãe, pai, falta tudo e falta todos. Jesus, quando ascendeu os céus, ele falou assim: eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. E esse Espírito de Deus que foi deixado por Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda, que nos adverte, que nos ensina. Como diz em João que o Espírito, a unção, né? A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. E esse Espírito de Deus, assim diz na palavra, que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você não consegue orar? Que você não consegue falar com Deus, que você... Meu Deus do céu, você fala assim, eu não tenho nem força para orar. Eu não tenho nem força para pegar no telefone e ligar para alguém para pedir ajuda. Então, na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos e eu quero que você aprenda uma coisa. Quando você tiver com as suas dificuldades, não esqueça de pedir ao Espírito Santo que ajude você com tudo isso aí. Porque ele foi deixado exatamente para isso, para nos ajudar e nos colocar no centro da vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que tem a sua função na nossa vida.
períodos inexprimíveis. Eu ia até pregar outra coisa aqui, você acredita? Mas Deus me levou para essa palavra aí. Fazer o quê, né? Deus, ele fala o que Ele quer, Ele sabe qual a necessidade do nosso coração, né? Então, eu já tive assim dia na minha casa que, sabe aquele dia que você se encolhe toda e você chora, até perder todas as suas forças? Então, esse dia Deus te ajuda também. Eu gosto muito de uma palavra que quando Davi viu a sua casa toda de cabeça para baixo, né? Houve um sequestro na casa dele, queimaram tudo, e ele estava voltando da guerra, cansado, sabe, exausto já de muita coisa, de perseguição de saúde, sabe? Ixi, meu Deus do céu, pensa que quando Davi, ele foi ungido, a vida dele virou de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. Parece até quando a gente aceita Jesus, a gente fala assim, agora minha vida vai mudar. Agora vai dar tudo certo. E parece que a vida vira de cabeça para baixo, mas na verdade é Deus colocando as coisas no lugar, fazendo do jeito dele. E do jeito de Deus, por nós, às vezes, é incompreensível. Mas sabe, nesse dia Davi, ele chorou até perder todas as forças. E ele também teve a intercessão do Espírito de Deus, com certeza. Porque quando ele chorou e a coisa era tão grave, que os homens de Davi, os guerreiros de Davi, queriam apedrejar ele, culpando ele. Não é assim que a gente vive? A história do povo de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente se vê ali a nossa história. Por que essa escritura foi deixada? Para nos fazer entender que é a vida acontecendo. Às vezes uma coisa, né, acontece pelo meio do caminho, você fala, meu Deus, mas é a vida acontecendo. A vida é assim. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nessa vida, vai ser assim. Um dia lá em cima, um dia embaixo. Mas em todos os dias, sempre haverá Deus conosco. Como eu falei, que o Espírito Santo é esse que anda conosco e compartilha, sabe, Jesus conosco. O Espírito Santo veio revelar Jesus para nós. E nesse dia Davi, depois de chorar, perder todas as suas forças, ele foi consultar a Deus. Ele ganhou, sabe, um pouco de força para buscar a Deus e perguntar o que ele tinha que fazer. E mesmo, olha, escuta o que eu vou te falar, mesmo sem força, triste, com a mulher sequestrada, os filhos sequestrados, tudo queimado, tudo revirado, perdeu tudo, Davi, ele se levantou com a força que Deus deu para ele e foi atrás, sabe, daquilo que tinham roubado dele. Então, eu quero colocar essa palavra dentro de você. Fale com o Espírito de Deus. Se você não tem palavra de oração nenhuma, se você está triste, se você está, sabe, desempregado, doente, seja qualquer condição difícil que você esteja, o Espírito Santo foi deixado por Jesus para nos ajudar. Orar por nós quando a gente não tem força. E Jesus é o nosso advogado. Davi, nessa época, ele estava sendo perseguido, caluniado. Nossa, a vida dele estava de cabeça para baixo, como eu falei. Mas qual a diferença de Davi nessa situação toda? É essa diferença que eu estou te falando. Ele consultava a Deus, ele falava com Deus. Então, qual a diferença de uma pessoa que está lá fora no mundo, sabe? Não quer saber de Deus, anda todo descompensado, da gente que acredita, que ouve a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus. Porque a gente crê. A gente se agarra naquilo que Jesus falou. Eu não deixarei vocês sozinhos. O que Deus falou? Ainda que o pai e a mãe te abandone, eu jamais vou te abandonar. Então coloca essa palavra de Deus dentro de você como um remédio, sabe? Porque funcionou para mim. Eu sou testemunha viva das coisas que eu prego. É verdade, é real. Você pode vencer qualquer um dos seus desafios.
Eu lembro que eu acredito tanto na palavra que coisas de dentro de casa, sabe? Que às vezes só o homem pode fazer. E eu falava, Espírito Santo, me ensina isso aqui. E ele vinha e me ensinava. Então, você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, fale com o Espírito Santo de Deus hoje. Tire 1 minuto da sua vida e fale com ele, porque esse 1 minuto, esses 5 minutos que você fala com o Espírito Santo, pode mudar a sua vida. E ainda que você só tenha um gemido, glória a Deus, eu sinto muito Deus nessa palavra, ainda que você tenha só um gemido, o Espírito Santo traduz isso em forma de oração. Porque o povo de Deus lá no Egito, quando foi que Deus desceu, né? Quando Deus foi ajudá-los para libertá-los? Quando Deus ouviu o gemido do povo. Então, às vezes você fala assim, pastor, eu só tenho um gemido. Esse gemido pode fazer com que você vença, você saia desse ciclo vicioso de depressão, de angústia, de perseguição, de desemprego, de falta de dinheiro, de porta fechada, sabe, as pessoas passam na nossa vida, às vezes vão roubando a gente da gente, mas não permita isso, chama o Espírito Santo. Eu ia pregar, falar outra coisa, e o Espírito Santo falou para mim, Ana, fala de mim, Ana, fala para eles falarem comigo, eu estou aqui para ajudar vocês. É isso que eu quero te dizer. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Espírito de Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a essa pessoa que acabou de ouvir essa palavra. E o ajuda. Interceda por ele. Interceda por ela. Em nome de Jesus nessa manhã. E que ela ganhe força. Muita, muita, muita força. Para vencer todos os desafios dela por dentro e também por fora, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Seja bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, e que nós possamos fazer com que a sua palavra não volte vazia, que ela produza em nós a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Ai, que coisa boa! Meu Deus do céu, adoro a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito Santo me disse aqui, Ana, fale de mim, fale com eles, que eu estou aqui para ajudá-los e eu vou ajudar. Tá bom? Fica com essa palavra de Deus no seu coração, com meu abraço apertado, demorado e carinhoso e cheio de Deus para você nesse dia. Você vai vencer. O Espírito Santo mora dentro de você. Fica na paz, fica com Deus e se cuida, tá? Tchau, tchau.